Ele é uma das referências na política de defesa à segurança pública nacional. Direitos humanos só valem para bandido. Foi o intercessor do Corpo de Bombeiros após a crise na corporação do Estado. Os bombeiros estão sendo constantemente deixados de lado. Em 2014, foi reeleito deputado estadual com mais de 160 mil votos, se tornando o terceiro parlamentar mais votado do Rio de Janeiro. Agora, ele tem a responsabilidade de ajudar o pai em busca da conquista do Palácio do Planalto. Hoje, vamos conversar com o deputado Flávio Bolsonaro. Deputado, obrigado por estar chegando a gente. Prazer receber. Já vamos começar falando de segurança pública, que a gente sabe que é um dos principais problemas do Estado do Rio de Janeiro. Por que o senhor escolheu a segurança pública como prioridade no seu mandato? Bom, na verdade eu fui eleito a primeira vez deputado estadual com 21 anos de idade, e obviamente com a força do sobrenome. E como o Jair Bolsonaro, uma pessoa que naquela época ele tinha uma atuação bastante restrita às Forças Armadas, às questões das pensionistas militares, quando lançou o filho Flávio Bolsonaro, candidato a deputado estadual, foi exatamente com a proposta de focar um pouco nos militares estaduais. Então, o primeiro mandato foi muito em função disso, não prometendo, porque a gente costuma fazer política de um jeito um pouquinho diferente da regra que está aí, felizmente. Acho que por isso até que o nome Bolsonaro tem crescido tanto. Mas com a proposta e o compromisso nosso de focar muito nos militares estaduais e, por consequência, na segurança como um todo, não apenas nos servidores da área da segurança militares. Então, em função disso, em função de gostar muito, eu sou advogado, desde dos bancos universitários, a matéria de direito penal, processo penal sempre foram aquelas que mais me cativaram. Então eu gosto muito do assunto, sou um interessado, um estudioso e felizmente essa ideia inicial de focar na segurança pública aqui no Janeiro foi bastante salutar e com o passar do tempo a gente foi ampliando o nosso mandato para outras áreas e eu acho que o nome Bolsonaro, que remete muito à coerência, a escolher sempre um lado sem mudar conforme as circunstâncias, conforme quem é o governador, e a nossa independência política é o nosso cartão de visita para que possamos transitar bem, não apenas na área da segurança pública. Agora, a gente sabe que a Baixada Fluminense, ela, em termos de violência, ela tem se tornado o cenário principal quando se trata de segurança pública no Brasil. O senhor acha, na opinião do senhor como deputado que dá prioridade à segurança pública no Estado, por que eles escolhem a Baixada Fluminense como refúgio, fugindo de outras regiões do Estado? Na verdade, em primeiro lugar, a Baixada historicamente sempre teve os números falam isso, uma forma mais violenta de resolver os seus conflitos entre si. Mas, obviamente, que a culpa não é da população. A gente observando principalmente a última década de investimento na segurança pública aqui no Rio de Janeiro, e onde foram alocados os principais recursos, na verdade foi a consequência de você, por exemplo, tornar quase que exclusiva na política de segurança pública a implementação de unidades de polícia pacificadoras, as UPPs. Isso, apesar do efeito inicial positivo, de trazer um impacto que realmente melhora a vida das pessoas, a princípio, nos locais onde elas são instaladas, mas os efeitos colaterais de se praticamente dar exclusividade para essa forma de fazer política na segurança pública se refletiram no aumento da criminalidade na Baixada, na região serrana, no norte, noroeste fluminense, no sul fluminense, de onde eu sou oriundo. Eu nasci na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Quando eu era adolescente, passava lá grande parte das minhas férias escolares, não existia a quantidade absurda que existe hoje de traficantes, de adolescentes ali já pegando em armas, bandidos ali escudados na sua idade cronológica para cometer os crimes e de forma generalizada. Então, quando você aplica, você praticamente se dedica exclusivamente à questão das UPP na segurança pública, que nada mais é do que um cinturão de segurança, principalmente na região metropolitana. Então você tem que, por exemplo, investir grande parte daqueles policiais que são recém-formados, que entraram na polícia militar, para serem lotados nesses locais. Porque qual é a filosofia da UPP? É você conquistar um território e ali permanecer, aguardando que os outros braços do Estado cheguem, como educação, saúde, enfim, as questões sociais.
Então o que aconteceu na prática foi isso, a polícia militar chegava, ocupava o lugar, e para que o Estado permaneça no controle daquele território, é preciso deixar ali o efetivo, o policial militar. Então o que antes, esses policiais que antes entravam para a corporação e eram usados para recompor os efetivos de muitos batalhões, né, da Baixada, de todas as regiões do Estado de Janeiro, isso parou de acontecer. Então, com o passar do tempo, os batalhões, né, que os tradicionais deixaram de ser atendidos com esses efetivos, foram perdendo efetivo ao longo do tempo, porque, né, os policiais vão para a natividade, né, muitos passam os concursos públicos, infelizmente muitos morrem, né, muitos ficam com moléstias incuráveis e acabam tendo que parar na cadeira de roda, precisam de cuidados permanentes de enfermagem, enfim. Em função dessa priorização, o interior e a Baixada foram sendo deixados de lado. E quando, eu sempre digo o seguinte, o marginal só respeita o que ele teme. Então, por que o criminoso prefere, aqui no Rio, nas ruas do centro do Rio de Janeiro, assaltar uma senhora idosa, ao invés de assaltar um homem forte? Porque ele sabe que a chance de resistência é menor. Ou seja, ele vê fragilidade. Ele vê fragilidade. Então, quando ele enxerga, né, que onde há o PP, ele tem mais dificuldades, o que não quer dizer que a realidade tem para mostrar para a gente que, infelizmente, ainda existe muito tráfico em áreas onde há UPPs instaladas, mas ele prefere ir para locais onde também há o consumo de drogas e onde ele vai ser menos reprimido. E, obviamente, aí ele corre para locais onde a polícia tem mais dificuldade de prendê-los ou de recuperá-los, do meu ponto de vista, né, uma pessoa um traficante, né, que porta um fuzil e que se usa disso contra a polícia, contra a população, para tentar impor o seu negócio ilegal, ele está assumindo o risco de morrer também quando se deparar com os nossos policiais. Então, ele enxerga mais facilidade, ele vai para esses locais e quem paga o preço é a população. Agora, Flávio, você que é um conservador declarado, todo mundo sabe disso, a mídia, a família é bem conhecida por isso, você criou um projeto aqui na LERJ chamado Semana Estadual do Planejamento Familiar. O que seria esse projeto? Bom, na verdade, é uma bandeira que o Jair Bolsonaro já levanta desde o início dos anos 90, que é a liberdade do indivíduo, se assim desejar, fazer uma laqueadura, fazer uma vasectomia. E a grande realidade é que a legislação hoje nessa área é muito restritiva, é muito burocrática, ela praticamente inviabiliza uma mulher, por exemplo, que queira fazer uma laqueadura de trompas, de fazê-lo. E o próprio homem também, eu acho que falta um pouquinho de investimento em campanhas oficiais, essa é a intenção desse projeto, para que a responsabilidade do homem, principalmente, também seja colocada em público. Porque o homem acha que só fazer o filho, é muito fácil fazer filho, mas difícil é criar, e em grande parte das vezes a responsabilidade sobra sim para a mãe. Eu digo sempre, né, uma mulher pode fazer um filho a cada 9 meses. Um homem, dependendo da sua masculinidade, né, do seu vigor, pode fazer todos os dias. Então o homem tem sim que ser responsabilizado por esse crescimento desordenado da nossa população, como se o Estado tivesse a obrigação de cuidar e dar educação, né, para essas crianças que estão vindo, que não tem culpa de terem vindo ao mundo com pais irresponsáveis ou com pais que não desejavam tê-los, não planejaram tê-los. Então a ideia com o projeto é tentar conscientizar um pouquinho nisso. Há uma lei em vigor no Rio de Janeiro, de minha autoria, de 2006, que tenta desburocratizar esse trabalho, essa obrigação que o Estado tem de fornecer às pessoas a possibilidade de fazer uma laqueadura, uma vasectomia ou outros métodos contraceptivos. E eu acho que é uma linha importante, porque com isso, como nós temos famílias planejadas, a tendência é que elas sejam muito mais bem estruturadas, né, que as proles possam ter muito mais atenção dos seus pais, né, que podem ser muito mais presentes, dando educação e não apenas empurrando uma situação para o Estado, como se fosse responsabilidade do Estado dar educação e cuidar dessa criança. É também, mas principalmente das famílias, sobre as famílias que tem que recair essa responsabilidade. Agora, já que a gente está falando de família, vou fazer uma pergunta meio pessoal. Quando você chega em casa, você sabendo que os movimentos sociais, principalmente de esquerda, que se opõem aos discursos da família Bolsonaro, quando você chega em casa, olha para sua esposa e olha para sua filha, para suas filhas,
o que você pensa do futuro das suas filhas vivendo hoje no momento de crise política no Brasil? Olha, eu conto para minha família a forma carinhosa e cada vez melhor que nós somos recebidos nas ruas por defendermos exatamente essas bandeiras conservadoras. A população do Rio de Janeiro é conservadora. Ela tem os seus valores morais, éticos, religiosos que são sagrados. E não adianta uma minoria que faz mais barulho querer impor a sua vontade a uma maioria. Então, eu acho que nós temos muita coerência no que nós defendemos. Ninguém é contra gay, ninguém é a favor de enfiar porrada, né, dar pancada, quebrar a lâmpada fluorescente na cabeça de gay na rua. Óbvio que não. Nós defendemos que as pessoas que forem agredidas, por exemplo, dessa forma, independente da sua opção sexual, sejam punidas na forma da lei. A nossa guerra sempre foi contra o chamado kit gay nas escolas, para crianças a partir dos 6 anos de idade. Isso é uma covardia. Eles se aproveitam da inocência das crianças para destruir esses valores, né, que a maioria da nossa sociedade tem como sagrados, e nós não podemos admitir isso. O governo insiste em destruir sempre esses valores para degradar as famílias, antecipar a sexualidade das crianças. Eu tenho 2 filhas, uma com 4 e uma com 2 anos. Eu não quero que elas falem de sexo, homo ou heterossexual, nas escolas com 6 anos de idade. E eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos pais que nos assistem pensam da mesma forma. Eu quero que a minha filha aprenda português, matemática, tenha uma orientação sobre o que ela vai fazer no futuro, que ela comece, que ela tenha em determinado momento, ela aprenda a gerir a sua mesadinha, os seus recursos, o que fazer com o dinheiro, dar valor para o dinheiro, que não cai do céu, que tem que trabalhar, que ela tem que buscar com os próprios méritos ser alguém na vida. Então isso tudo que nós defendemos, que é o que a maioria da sociedade defende, é que tem nos dado cada vez mais força. Então quando eu chego em casa e olho para minhas filhas, converso com a minha mulher, eu falo mais um dia de missão cumprida e a certeza que nós estamos do lado certo por causa do carinho que nós recebemos nas ruas e o respeito daqueles que respeitam os outros. É aquela minoria que não respeita ninguém, esses nós vamos continuar tratando como tem que ser tratado, com indiferença e com a lei ao nosso lado. Agora, a gente está falando de futuro, e você que vem de uma família de militares, você acredita que o exército brasileiro hoje está desvalorizado? Está completamente valorizado. As nossas forças armadas estão totalmente sucateadas. É avião que não pode voar porque não tem gasolina, mudança nos horários de expedientes, obrigando aí os soldados a chegarem mais tarde no quartel para não terem que tomar café da manhã no quartel, a sair mais cedo para não terem que almoçar no quartel porque não tem dinheiro para comprar comida. Isso é uma vergonha o que o PT tem feito com as Forças Armadas, e uma coisa que começou com o Fernando Henrique lá atrás, desde o PSDB. Desde Fernando Henrique, as Forças Armadas vêm sendo aviltadas, vêm sendo desmoralizadas. O governo do PT deu a pancada final aqui com essa comissão da calúnia, querendo imputar uma série de crimes de adjetivos de forma generalizada às Forças Armadas, uma covardia a instituições que prestaram um grande serviço para o nosso país, em 1964, atendendo ao anseio da sociedade, das igrejas católicas, evangélicas, OAB, todas as famílias, as mulheres nas ruas, a imprensa ao lado, de destituir João Goulart à época. O Congresso Nacional votou, com voto inclusive de Ulisses Guimarães, a cassação dele, e elegeu o governo militar, o presidente general militar. Então não houve golpe. Então, em função desses anos todos que as Forças Armadas vêm sendo completamente desmoralizadas e desvalorizadas, nós hoje temos muitas dificuldades, por exemplo, de fazer o trabalho que tem que ser feito nas fronteiras. Ainda assim, as nossas Forças Armadas prestam um serviço social à nossa nação muito melhor do que o próprio governo e muitas ONGs que dizem defender direitos humanos fazem. Agora, o que é preciso fazer, na sua visão como deputado, o senhor futuramente pode vir a chegar ao poder executivo desse Estado, o que é preciso fazer para controlar essa desvalorização e controlar a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que a gente tem que pensar como um todo. Em primeiro lugar, nós temos que tratar da economia do nosso Estado de uma forma muito mais liberal. Hoje, como é que grande parte dos governos fazem? Eles interferem no livre mercado, eles interferem na competição entre empresas. Então você tem uma empresa e eu tenho outra. Quando nós vamos para uma licitação, é comum nós vermos
as coisas acontecerem de maneira a favorecer um de nós dois. Isso não é justo. Isso, além de uma ilegalidade, de uma sacanagem, resulta num serviço de pior qualidade prestado para a população. Então, quando você estimula o livre mercado, quando você estimula o empreendedor a gerar empregos no nosso Estado, você vai fazendo, com o passar do tempo, com que a população deixe de ser dependente do Estado. Começa-se com isso a gerar muito mais recursos, a arrecadação do Estado aumenta, ao reduzir a tributação, você estimula novas vagas de emprego, ou seja, o Estado passa a ter menos necessidade de investir em programas que acabam, no fim das contas, sendo político-eleitoreiros, eternizando a miséria dessas pessoas, fazendo com que fiquem permanentemente dependentes do Estado. Então, ao mudar essa filosofia na economia, a consequência que eu vejo é um grande crescimento de pessoas empregadas, gerando renda, gerando receitas para o nosso Estado, e você passa a ter um Estado autossuficiente, capaz de investir onde tem que ser investido em segurança pública, principalmente valorizando os servidores da segurança pública, porque um profissional desmotivado, ele não produz nada. É melhor você ter um policial motivado, trabalhando, do que 10 desmotivados. Isso que está faltando, e muitas coisas podem ser feitas para motivar a nossa tropa que não custam dinheiro. Uma simples humanização e redução da subjetividade do regulamento disciplinar da nossa Polícia Militar e dos Bombeiros, por exemplo, já dariam um gás grande para que eles trabalhassem com mais vontade nas ruas. Mas são tratados pelos seus chefes como bandidos. Quando acontece um erro de um policial militar, por exemplo, um erro que talvez qualquer um de nós cometeríamos, porque tem que tomar uma decisão em fração de segundo ali, porque é a sua vida ou a vida de um marginal. A primeira pessoa a crucificá-lo, a condená-lo, a prejulgá-lo é o secretário de Segurança. Infelizmente, grande parte dos policiais militares, que eu falo policiais militares, mas o raciocínio serve para todos os servidores de segurança pública, mas eles que estão ali na ponta da linha mais diretamente. O que passa na cabeça dele? Eu vou arriscar a minha vida? Porque se eu continuar fazendo isso, da forma como eu estou sendo tratado, ou eu vou morrer, ou eu vou ser preso por ter trabalhado errado. Então, obviamente, qualquer ser humano começa a pensar duas vezes antes de se dedicar integralmente à sua função. Isso é que tem que ser mudado. Então, com mais recursos, com um Estado autossuficiente, você consegue investir onde é necessário que seja investido, você consegue redirecionar as prioridades na política de segurança pública do nosso Estado, que, no meu ponto de vista, no mínimo, metade das UPPs teriam que ser desativadas para que houvesse uma reorganização na segurança pública no nosso Estado como um todo, e para que com menos UPPs você pudesse ter muito mais tranquilidade para fazer os reajustes necessários, colher as experiências bem-sucedidas para que sejam aplicadas nas futuras unidades de polícia pacificadora que porventura viessem a existir. Então está faltando um pouco isso. Então, quando a política começa a ditar de uma forma nociva a segurança pública, o resultado é esse que nós vemos, um crescimento da criminalidade, principalmente na Baixada e em locais que estão carentes da presença das nossas polícias. Flávio, a 4ª Vara da Infância e da Juventude condenou você por exibir no seu site a foto de um menor que estuprou uma mulher dentro do ônibus 369 que faz Bangu e Carioca, aqui perto da gente, perto da Légio. Por que o governo brasileiro ele protege tanto os menores infratores, independente de que o crime seja banal, de que o crime seja extremamente grande? Por que o governo brasileiro protege tanto? Tem mais ONGs hoje de direitos humanos e de proteção às crianças do que crianças abandonadas. Então, é um grande ralo por onde escoa o dinheiro público, onde estão empregados na tetinha exatamente as pessoas ligadas ao governo. Então, se você começa a investir onde realmente precisa, você começa a tornar a sociedade menos dependente do Estado, você começa a ter um Estado mínimo, essa tetinha vai acabar. Então não pode essa tetinha acabar. Inclusive muitos que são militantes na hora da campanha vão lá pedir voto para o governo. Então esse é o ciclo vicioso que está instalado e nós temos que mudar isso. Começando com critérios objetivos e sérios de onde serão investidos o dinheiro dos nossos impostos, que tem que ser investido no básico, não é com perfumaria. O dinheiro dos nossos impostos, do nosso trabalho suado, tem que ser investido para quem precisa, em saneamento básico, em educação,
em saúde, em segurança. Quando nós tivermos todo esse básico atendido, aí nós vamos para a perfumaria. Porque eu tenho vergonha de um país que tem uma legislação que protege um bandido como um estuprador por causa da sua idade cronológica. Qual a diferença de um estuprador que tem 17 anos de idade, ou um que tem 30, ou um que tem 14? Ele sabia o crime que ele estava fazendo. Para mim, a única diferença é que a lei protege o menor. Que quando é pego, fica ali no máximo 6 meses apreendido, melhor dizendo, e volta para a rua para estuprar de novo. Eu tenho, assim, uma grande vontade de algum dia, quem sabe, se Deus assim permitir, ser governador desse estado, por exemplo, e termos uma legislação que dê autonomia para o estado atuar na legislação penal e fazer como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em muitos estados, está na internet o endereço de um estuprador, por exemplo, para as pessoas saberem onde ele mora, independente dele já ter cumprido pena ou não. Para as pessoas saberem que ali há um perigo iminente. Então a proteção não é desse indivíduo criminoso nocivo para a sociedade. A proteção é da coletividade. É nós, cidadãos ordeiros, que temos que estar protegidos desse tipo de vagabundo. Aí, por exemplo, dei uma sugestão, e o deputado Jair Bolsonaro acolheu em Brasília, de castração química de estupradores. Nesse projeto, um estuprador só vai ter direito ao benefício de progressão de progressão de regime ou de livramento condicional se aceitar voluntariamente se submeter a uma castração química, a um tratamento hormonal que já acontece em vários outros países muito mais desenvolvidos que o nosso e que tem um efeito maravilhoso, porque se hoje há uma reincidência quase de 90% daqueles de estupros, né? A pessoa estuprou uma vez, em 90% das vezes ela volta a estuprar. Quando esse animal passa por um tratamento de castração química, a reincidência cai para 3%. O ideal seria, né, a mutilação, mas como a nossa legislação não permite esse tipo de pena para estuprador, nós temos que arrumar artifícios legais para proteger a nossa sociedade. E eu fui condenado a pagar 20 salários mínimos, né, para uma instituição que eu não sei qual é ainda, que a justiça vai determinar, porque divulguei a foto de um estuprador, uma pessoa que já não era a primeira vez que estava cometendo um crime hediondo. Divulguei no meu Facebook, para que as pessoas, caso o vissem, ele estava foragido ainda, para que as pessoas, caso o vissem, denunciassem para a polícia. E aí o Ministério Público e a juíza entenderam que eu tenho que ser condenado, porque o menor tem que ser preservado. Do meu ponto de vista, quem tem que ser preservado é a sociedade, porque é a sociedade, a vítima desse estuprador, que não vai ter uma segunda chance, porque o mal já está feito. E ele era menor de idade, sabia do que estava fazendo e mesmo assim optou por fazer o crime que foi grave, que ele estuprou uma mulher na linha 369, que faz aqui Bangu e Carioca. Agora, Flávio, a gente sabe, claro, que tem uma grande diferença na pergunta que eu vou fazer agora. Mas você concedeu a medalha para o professor Olavo de Carvalho, pessoalmente para ele, concedeu a medalha Tiradentes. E foi contra a concessão da medalha ao Movimento Sem Terra, ao MST. Por que você foi contra? Olha, em primeiro lugar, porque eu tive a honra de ser um instrumento que ofereceu a medalha Tiradentes, a maior honraria do nosso Legislativo do Rio de Janeiro, ao Olavo de Carvalho, que é um filósofo, um pensador, um historiador, um professor fora de série, que tem guiado principalmente grande parte da nossa juventude e adolescência hoje, para que abram os olhos quanto aos males de você se tornar uma massa de manobra na mão da esquerda, essa mentira toda que a esquerda gosta de falar, de tratar o capitalismo como sendo algo demoníaco e o socialismo como sendo o paraíso, porque no socialismo todos são felizes, todos são iguais, quando na prática a realidade nos mostra que o mundo real ele é feito de competição, ele é feito por aqueles que têm o mérito de conquistar as coisas, de prevalecerem sobre os que têm menos mérito. Então, na verdade, o professor Olavo de Carvalho ele tem essa preocupação em um canal de internet que o mundo inteiro assiste. Uma pessoa admirada por muita gente, uma pessoa polêmica também, que tem posições firmes, né? Mas que, por exemplo, na orientação de formar o cidadão, de dar um pouquinho de senso crítico na área da política para os brasileiros, tem sido uma pessoa formidável, uma pessoa fora de série. Então, não tem muito pouco uma medalha Tiradentes
por uma pessoa como Olavo de Carvalho. E em contrapartida, eu tenho que me posicionar aqui, tive que me posicionar, porque a medalha foi aprovada pela LERJ, eu tive que me posicionar contra a medalha para o MST, né, que é um movimento de vagabundo, uma quadrilha de criminosos, né, que está muito preocupados aí também, né, em ficar fazendo invasões de terra, em destruir anos e anos de pesquisas feitas por pessoas no campo que poderiam ajudar a nossa população a ter uma alimentação de melhor qualidade, por pessoas que são sanguessugas do poder público. Todas essas viagens que eles fazem, todos esses acampamentos, assentamentos que eles têm, são sustentados com verbas públicas, com dinheiro nosso. Você que está nos assistindo concorda com isso? O seu dinheiro seja destinado por MST? Qual é a contribuição que esses caras já deram para a gente aqui no nosso país? Nenhuma. E você vê a incoerência deles. O PT está aí no 4º mandato comandando o nosso país. Por que não houve reforma agrária até agora? Pessoas ligadas ao MST, porque, mais uma vez, é um ralo de dinheiro público que muita gente mama nessa tetinha dessa vaca que o governo dá, né, de dinheiro público para essas pessoas. É um absurdo isso. É um absurdo. Eles fazem o que fazem e não são punidos. Eles não são uma pessoa jurídica. Você não consegue nem processar o MST, porque ele na prática, nos olhos ali, não existe. E é para esse tipo, né, de movimento que não soma nada, que explora muitas pessoas ignorantes no sentido de não perceberem que estão sendo usadas, que manipulam essas pessoas para promover o terror nas nossas ruas. Inclusive, é considerado o Exército Vermelho do Stedley. O próprio Lula já ameaçou algumas vezes, né, e se ele for preso, são esses marginais armados que vão para as ruas para defender o governo, para defender o poder. Não é para defender a democracia, não é para defender o nosso país, nada disso. Mas, felizmente, nós temos aí forças de segurança preparadas para reprimir esse tipo de bandido. E nós confiamos muito nas nossas Forças Armadas e nas nossas forças policiais para garantir o nosso direito de ir e vir e a nossa democracia. E por falar nisso, o Stedley que convocou o MST para defender o ex-presidente Lula nas ruas. Esses caras não tem limite a cara de pau deles. O que o Stedley já fez na vida? Quantos empregos esse cara já gerou? Não. Qual é a formação dele? Ele tem cursos, né, de guerrilha, ele tem cursos, né, formados aí em socialismo, comunismo, pessoas que se inspiram em regimes como o cubano, como o da Coreia do Norte, que são regimes ditatoriais, que afrontam os direitos humanos. Pessoas às vezes ligadas ao Estado Islâmico, a grupos terroristas no mundo, e querem dizer aqui que fazem uma luta por direitos humanos. Vai contar a história para outro. Tem que ser muito idiota para acreditar no papo da esquerda e do MST, para acreditar neles. A família Bolsonaro, ela vive hoje uma ascensão pelos adeptos da direita. Isso é notório. Não é da direita, rapaz, é das pessoas que raciocinam um pouquinho e enxergam que estão sendo usadas. Inclusive o deputado Jair Bolsonaro apareceu ontem nas pesquisas do PSDB, nas pesquisas do próprio Aécio Neves, em empate técnico com o senador Aécio Neves. O que levam as pessoas a discordarem, a se opor aos pensamentos da família Bolsonaro? Olha, na verdade, o que está acontecendo? O primeiro que o Jair Bolsonaro já está há quase 30 anos na política, fazendo um trabalho quase que solitário, muitas vezes, de esclarecer, de travar batalhas no campo que ele atua, que é o Congresso Nacional. E com o passar do tempo, principalmente, eu reputo muito a internet, esse nosso crescimento, que as pessoas começaram a ter acesso à informação sem a censura que nos é imposta por grande parte dos veículos de comunicação. Então, com a internet, isso foi furado, foi quebrada essa corrente, essa algema, né, sobre a família Bolsonaro, e algumas pessoas que começaram, pessoas notórias, que começaram também, né, por intermédio da internet principalmente, a instruírem, a fornecerem bibliografia, fontes de estudo, mas a direita em antagonia com os outros, com todo esse material que existe para a esquerda hoje em dia. Então, em função disso tudo, de sermos pessoas coerentes, pode nos acusar de diversas coisas, muitas delas caluniosas, mentirosas, mas nunca pode nos acusar, de ter desviado dinheiro público, de estar em alguma roubalheira, em algum desvio, alguma sacanagem, de sermos incoerentes,
independente do governo que passa, nós mantemos a nossa linha. Então, se o governo ele atua de forma contrária ao que nós acreditamos, aos nossos ideais, nós seremos oposição, independente de quem seja, PSDB, PT. Como o PSDB e PT são muito parecidos, eu digo que o PSDB é o PT com classe, então nós por esse tempo todo sempre fomos oposição. E em função das pessoas começarem a conhecer um pouquinho mais de perto o que nós defendíamos, muitas pessoas que estavam envergonhadas de assumirem as suas posições políticas mais à direita, mais conservadoras, começaram a perceber o seguinte: não, eu tenho um cara que fala o que eu penso, ele fala que ele... Eu não sou só eu que penso assim, não. O meu amigo que também ficava em silêncio aqui por medo de se colocar contra a esquerda, também pensa dessa forma. Então isso foi acontecendo de uma forma espontânea. O nosso crescimento ele é algo assim que não tem dinheiro de ninguém sendo investido, não tem atuação partidária, não tem conchavo, não tem nada. São as pessoas se identificando conosco, pessoas que defendem a redução da maioridade penal, que defendem um Estado mínimo, que defendem os valores, né, da tradicional da família, né, que tem uma religião como guia nas suas vidas, enfim. Eu acho que em função de diversos fatores, as pessoas começaram a ter mais acesso ao que nós defendíamos, começaram a se identificar conosco, e a prova disso foi, eu acho que a última eleição, com o Jair Bolsonaro tendo quase 500 mil de votos no estado do Rio de Janeiro, e eu sendo deputado estadual aqui, o terceiro mais votado do estado, com 160 mil votos. Agora, quem se opõe às nossas ideias é totalmente legítimo, democrático, discordar do que nós pensamos. Agora, nós percebemos a cada dia que nós somos a maioria, e quem tem discordado dessas ideias são as pessoas que de alguma forma se beneficiam do governo, se beneficiam dessa ideologia e fazem questão de nem ouvir. São os mais intolerantes, são esses que nos acusam de serem intolerantes. Tem diversas situações aí. Hoje eu digo que a internet é um negócio fantástico, tá ali, tá gravado. Não adianta querer falar que não aconteceu, porque aconteceu, tá ali a prova documental. De várias vezes, por exemplo, Jair Bolsonaro se dizendo aberto para dialogar, né, com deputados do PSOL, e ele se recusa: não, com esse eu não converso. Então, quem que não quer o diálogo? Quem que é o inflexível? Quem que é o intolerante? Quem é o arrogante? Quem é o prepotente? Somos nós? Não. E as pessoas também, né, como nós somos de muito fácil acesso, né, a pessoa entra aqui no meu gabinete, fala comigo a hora que quer, sem marcar hora, eu estou na rua, falo com todo mundo, não tenho frescura com isso. As pessoas começam a nos conhecer na nossa essência e verem que nós não somos aquilo que essa minoria de esquerda tenta nos rotular, né, de pessoas agressivas, né, que não gostamos de negro, de nordestino, de mulher, e por aí afora, de gay, por aí afora. Começa a perceber que não é nada disso. Qualquer pessoa que tenha um contato com a gente começa a ver por dentro: olha, por que chamam o Bolsonaro disso tudo? Por que acusam o Bolsonaro de tanta coisa que eu estou vendo que ele não é? Em função disso, porque o Bolsonaro está crescendo, está incomodando e se tornou uma ameaça concreta ao projeto de poder da esquerda que está instalado aqui no nosso país há décadas. Agora, por que mesmo com fortes evidências de corrupção dentro do PT, os movimentos estudantis e os de reforma agrária, por que eles continuam defendendo a permanência de seus líderes no governo? Porque eles se beneficiam disso. Quem é que vai bancar os acampamentos do MST? Quem é que vai bancar essas militantes aí, por exemplo, feministas, que dizem defender mulheres, mas no fundo estão ali para ter, né, um dinheirinho para fazer, né, para tocar a sua vida? Então eles estão tão preocupados porque Bolsonaro, presidente, como a gente tem ouvido muito nas ruas, querendo que ele seja o presidente do nosso país, o próprio PSC já o colocou como pré-candidato à presidência para disputar em 2018, quem sabe antes, se a presidente não for caçada, ele sabe que o Bolsonaro lá, esse dinheiro vai ser aplicado onde é necessário, vai ser aplicado onde a população sabe que tem a carência, que é ali que tem que ser investido, os impostos têm que ser aplicados ali no essencial. Como eu repito, é ali na educação, é com seriedade, é na saúde para quem precisa, é na segurança pública para garantir que o Estado possa crescer, por exemplo, na área do turismo. O maior repelente do turismo no Rio de Janeiro é a insegurança. Então, se nós temos segurança, nós conseguimos fomentar também
o crescimento do turismo, que nós temos um potencial quase que ímpar no mundo, e nós patinamos nisso. O Brasil é o 44º país em turismo no mundo. É algo inaceitável. E o Rio de Janeiro especificamente se acostumou a viver dos royalties do petróleo. É o que a maioria dos outros estados não tem royalties do petróleo. Como é que eles sustentam o seu funcionalismo público? Como é que eles tocam a vida nos seus estados? Com alternativas conforme as vocações daquela região. E o Rio de Janeiro pecou muito nisso, foi incompetente ao longo do tempo de não se dedicar a investir os recursos públicos para que nós dependêssemos cada vez menos dos royalties do petróleo. E a realidade hoje é que o Estado está aí quebrado, sem fôlego para se recuperar. Agora você, como deputado, você foi o único deputado estadual que contactou a esposa, a viúva do policial que teve o pescoço decapitado e colocado em frente à sua casa. E mesmo assim você foi criticado por alguns parlamentares dos direitos humanos. Isso comprova que os direitos humanos no Brasil inteiro têm se colocado de forma equívoca? Olha, eu acho que a própria história dessas pessoas que se dizem defensores dos direitos humanos é que produziram esse rótulo de que eles só defendem bandidos. A gente nunca vê pessoas que estão, por exemplo, com raras exceções, tá? Que estão nas secretarias de Estado de Direitos Humanos, darem assistência para essa família. É sempre se preocupado se voltar para causas que acabam dividindo a nossa sociedade. A política pública não tem que ser feita conforme a cor da pele da pessoa, conforme a opção sexual da pessoa. Tem que ser feita conforme a necessidade daquela pessoa. Se hoje a escola pública é de má qualidade, tem que ser investido dinheiro ali para que as pessoas que não têm condições de pagar um bom colégio, investir nos seus estudos, possam competir em níveis de igualdade nas universidades ou no mercado de trabalho depois. Então a gente, ao defender o lado certo, o lado do direito, que é o lado do policial, nós somos criticados, porque as pessoas acham que, imaginam, e infelizmente muitos acreditam nisso, que o marginal que está ali atirando contra um policial, ele é uma pessoa sem oportunidade, o que é uma grande falácia. Entrar para o crime é sempre uma escolha, se você, seja na comunidade carente, seja nos condomínios de luxo, não faltam exemplos de pessoas que tiveram as mesmas faltas de oportunidade ou as mesmas boas oportunidades e que vão para a vida do crime. A comunidade que mais tem gente trabalhadora. Por que aqui apenas uma pequena parte daqueles moradores vão para a vida do crime? E a maioria acorda às 3, 4, 5 da manhã, rala o dia inteiro e volta para casa para tomar conta da sua família e não entra para a vida do crime. É uma opção. Então, se a pessoa escolhe a vida do crime, ela tem que saber que ela também corre o risco de sofrer as sanções mais pesadas por parte do Estado. Uma pessoa que degola um policial, infelizmente nós temos pena de morte no Brasil, mas seria um típico caso, porque é uma afronta não apenas contra esse indivíduo, contra essa pessoa, é uma afronta contra o Estado. O policial está ali legitimado para garantir o cumprimento das nossas leis, o nosso direito de ir e vir, e quando a pessoa tira a vida de um policial, ela está tentando contra o Estado, está tentando contra o nosso direito de viver, de ter um convívio pacífico em sociedade. E fico feliz, por exemplo, que recentemente eu consegui ajudar a produzir, inclusive, um projeto de lei para o deputado Jair Bolsonaro, que já foi aprovado na Câmara, no Senado e virou lei, tornando crimes hediondos aqueles cometidos contra esses servidores da segurança pública, quando em função da sua atividade, ou quando um familiar deles também sofre algum tipo de crime em função do exercício profissional do seu marido, do seu esposo, do seu familiar. Eu acho que isso vai valorizando aqueles que realmente precisam. Nós temos que defender direitos humanos para aqueles que são ordeiros, para aqueles que são cumpridores da lei. Aqueles que não são, têm mais que sofrer mesmo a sanção da lei. Agora, você se filiou ontem oficialmente ao PSC. Estava namorando, agora casou. Casou oficialmente. Agora você e seu irmão Carlos. Sim, foi a família toda. Foi todo mundo. Já saíram notas na imprensa de que o Flávio Bolsonaro pode ser candidato à prefeitura. Como é que está aí a negociação? Realmente procede? Olha, isso não foi uma coisa que eu inventei. Mais uma vez, foi algo espontâneo que vem surgindo das pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Foi assim com o Bolsonaro presidente. Começou assim com o Bolsonaro presidente. As pessoas estavam tão cansadas dessa mesmice que está aí, que quando começaram a ter acesso
a uma pessoa, né, que pensa diferente do que está hoje na política, mas que pensa igual a uma maioria da população, surge naturalmente essa vontade, esse anseio de que ele concorra à presidência da República. E começou a acontecer algo similar comigo aqui no município do Rio de Janeiro. Então, mas eu acho que a nossa mudança para o PSDB se deve muito por acreditarmos, primeiro, que o partido ele tem diversas bandeiras que são muito sintonizadas com as nossas, por isso que eu acho que é um casamento que vai ser muito harmonioso e muito duradouro, e por isso a gente está acreditando, né, que podemos fortalecer este partido para que chegue em 2018 em condições de disputar a presidência da República em nível de igualdade com aqueles que têm a máquina, com aqueles que têm muitos recursos para fazer uma campanha, coisa que nós não temos. Então acho que o mais importante, até do que disputar uma prefeitura do Rio de Janeiro, o meu nome está lá colocado à disposição, a convenção do partido só ocorrerá em julho, portanto ainda tem algum tempo para que se decida sobre isso. Sim, mas eu acho que o projeto principal e a nossa ida para o PSC foi pensando nesse projeto em 2018. Eu tenho muita vontade de agora nas eleições municipais de 2016 percorrer diversos municípios para fortalecer, para orientar na verdade o eleitor sobre os valores que os candidatos do nosso partido defendem, repito, que são valores conservadores, valores morais, éticos, que são o que a maioria da população tem também, que traz de berço. Eu acho que esse é um papel fundamental, mas se entenderem que a disputa da prefeitura aqui do município de Janeiro é importante para esse projeto de 2018, que disputar a prefeitura não coloca esse projeto de 2018 em risco, eu, sem dúvida alguma, vou ouvir a voz daqueles que estão pedindo que eu venha candidato. Agora, o anseio, falando do anseio do seu pai ser presidente, gera uma pergunta. Qual vai ser a participação do Flávio caso o Jair Bolsonaro chegue no Palácio do Alvorada? Eu faço a pergunta para ele, ele não sabe responder, me faça a pergunta, também não sei responder, tá? Mas eu acho que é um passo de cada vez. Não tenho dúvida que o Jair Bolsonaro está muito preparado, tem se preparado cada vez mais, aprofundado os seus estudos, né, principalmente na área econômica, né, ele tem ouvido muita gente, muitas pessoas consagradas, e está evoluindo. Então, com o passar do tempo, nós vamos vendo o que vai acontecer. Eu só quero, eu acho que isso é uma marca também da nossa família, eu quero participar, desse processo todo que pode levar o nosso país a ser um país melhor, um país desenvolvido e respeitado internacionalmente, porque hoje é tudo o que nós não somos, nem respeitado internacionalmente e nem admirados internamente. Então acho que essa mudança que eu quero participar, independente da função que eu venho exercer. Olha, na verdade a gente tem focado muito aqui em buscar, em dar conhecimento à população fluminense das mazelas do nosso estado, da forma covarde como muitos dos nossos alunos e nossos professores são tratados em sala de aula. Hoje, os colégios públicos do Estado de Janeiro, grande parte dos professores estão muito mais preocupados em formar militantes de esquerda do que ajudar, do que ensinar, que esse é o papel do professor, ensinar, e nós estamos pagando um preço muito caro por isso. Hoje, um aluno que está concluindo o segundo grau, né? Mudou a nomenclatura, o segundo grau do nosso ensino público, ele, se comparado com um adolescente que está cursando o ensino fundamental ainda na Coreia do Sul, por exemplo, no Japão, é uma vergonha. Nós aqui, muitos chegam sem saber interpretar um texto, sem saber fazer contas simples de matemática, e é isso que nós temos que mudar. Esse é o ponto-chave para que nós possamos acreditar num Estado melhor, num país melhor. Então o nosso trabalho aqui é incansável, como isso, tem um projeto chamado Escola Sem Partido, que é exatamente para buscar isso, buscar essa imparcialidade e buscar que os professores ensinem aquilo que importa e que será importante para esses jovens, esses adolescentes que estão na rede pública de ensino. Então, o mais importante do que qualquer reforma eleitoral é a reforma do eleitor, para que tenha mais senso crítico para escolher aqueles que vocês tenham certeza que lhes representam, que não vão lhes roubar e passar 4 anos aqui fazendo caixa para se reelegerem nas próximas eleições. Então atentem para isso, eu estou muito esperançoso que a nossa população está amadurecendo e a verdadeira mudança só vai acontecer quando nós, eleitores e cidadãos, soubermos exigir os nossos direitos e escolher os nossos representantes. Flávio.
Obrigado por ter recebido Um esse abraço, obrigado aí pela entrevista. Deputado Flávio Bolsonaro, diretamente aqui da LERJ.